Café Interativo. Oferecimento Dona Café, Divisórias Penelli, EIE. Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento passa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Café Interativo aqui pela Virando TV. Estamos abrindo esta edição, apresentando já a convidada do programa de hoje, a médica infectologista, a doutora Lívia Teixeira Vitali, que estará conosco, assim como está conosco também o nosso debatedor, o nosso co-apresentador da edição de hoje, mais uma vez ao nosso lado, Alessandro Gaiga. Portanto, não saia daí, porque está apenas começando. Muito bom dia, muito obrigado e antecipadamente um feliz novo mês para todos nós, apesar dos pesares. Hoje é dia 1º de abril e não é mentira, não é? Estamos aqui ao vivo com você quando são 8h33 agora para uma nova edição do nosso Café Interativo. Claro que já convidando você a interagir conosco, a participar conosco da maneira que você preferir, pela página no Facebook, pelo site que é o www.virandotv.com.br, pelo nosso WhatsApp que é o 34145883, 34145883. Sinta-se à vontade para você participar da maneira que você preferir. É muito bom ter a certeza de que você está aí conosco. Nós estamos chegando sempre com aquele apoio muito saboroso do Dona Café. Dona Café que daqui um pouquinho estará servindo a todos nós aqui no estúdio com aquela delícia, com aquele café realmente diferenciado e de altíssima qualidade. Quero saudar nesse momento a convidada do programa de hoje que gentilmente atende ao nosso chamamento, a médica infectologista, doutora Lívia Teixeira Vitali. Lívia, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom tê-la aqui com a gente. Obrigada. Ainda que o momento seja turbulento para a vida dos médicos infectologistas, a doutora Lívia se faz presente aqui para a nossa alegria. E saúdo também nosso debatedor, co-apresentador da edição de hoje, Alessandro Gaiga, nosso companheiro aqui da Virando TV. Bom dia, Alessandro, mais uma vez. Bom dia, Pedro. Bom dia, doutora Lívia. Bom dia a todos os web espectadores. Exato. Web espectadores, fica bonito isso. Gostei. Gostei disso. Bom dia também ao Tito, Rogério, diretores da TV, né? E toda a equipe. É uma alegria, né? A doutora Lívia aqui sabendo da agenda dela, que deve estar completamente tomada, e se dispõe a vir aqui, né? Nos bater um papo, esclarecer as coisas para a população. Muito obrigado, doutora Lívia. A agenda da doutora Lívia, que era para ser até o fim do ano, essa agenda de papel já está toda preenchida, né? Já está toda escrita, é uma coisa impressionante. Olívia, me diga uma coisa, eu não vou ser indelicado em perguntar quantos anos você tem de formada, mas você... 22. 22 anos de formatura? 22. É uma vida já, né, Lívia? É, quase. Uma vida. Lá atrás, quando você se formou, você imaginava passar por um momento desse? Cara, eu não tinha a menor ideia que ia passar por isso. Parece que a gente tá num pesadelo e que tá difícil de Filme, acordar, né? né? Filme, daqueles apocalípticos. Exatamente. Né? Walking Dead pra cima, sim, né? Sim, e um inimigo invisível que tá aí, né? E você se lava, você toma todos os cuidados e mesmo assim... você vê que um alto índice de contaminação das equipes, né, de saúde, isso no mundo inteiro, não é privilégio só do Brasil, isso aconteceu em todos os países que estão com problema com a epidemia, então é assustador, é assustador. A literatura da infectologia a qual vocês têm acesso já previa alguma coisa antes desse vírus se tornar conhecido? Sim, o coronavírus, ele é um vírus que assim, ele está na natureza e já foi identificado desde a década de 50. Então, cada animal, assim, do reino animal, tem o seu coronavírus.
Então até saiu aquela fake news, né, falando da vacina do coronavírus dos cachorros que eles tomam, né? É que lá é outro coronavírus, é o coronavírus deles que não tem nada a ver com o Por isso nosso. que eles não se infectam? Eles tomam a vacina para eles não adoecerem. Não, com o nosso. Não, com o nosso não, porque precisa ter uma mutação, precisa ter uma série de fatores, uma conjuntura de fatores para isso acontecer. Que foi o que aconteceu na China, né? A China precisa, gente, urgentemente, mas isso é urgente, rever essa política dos mercados públicos deles. Porque o que acontece? Eles eles confinam animais selvagens em pequenos espaços, né? Então, a gente já teve esse problema com o coronavírus em 2002, que foi através de um marsupial que mutou, né? E aí veio para o humano, e do humano começou a transmitir de humano para humano. Com um potencial de gravidade muito maior, porque foi uma mortalidade muito maior, só que eles conseguiram restringir isso lá. Depois, em 2010, nós tivemos um problema também com o coronavírus na Arábia Saudita. Já tinha esse nome? Chamava MERS. O coronavírus sempre chamou. É que assim, dependendo da cepa, né, que emerge, nesse caso nosso, foi o Covid-19, né? Que ele foi descoberto em dezembro de 2019 em Wuhan, então por isso que ele chama Covid-19. Então a Arábia Saudita também teve um problema com os peregrinos de Meca. Lá é um grande problema por conta de aglomeração, né? Eles fazem a peregrinação anual a Meca, é um dos preceitos do islamismo, e lá eles têm outras doenças, já teve surtos de meningite lá, meningite meningocócica por conta de aglomeração. Então tem algumas doenças que se aproveitam de aglomeração e o coronavírus é uma dessas doenças. Lá na China é um país altamente populoso, essas práticas de confinamento cruéis, né, de animais, eu acho muito cruel. Cultural, né? Cultural, mas tem coisa que a gente precisa parar de fazer. Nós não estamos mais na era das cavernas. E aí falam que eles precisam se alimentar. Gente, essas iguarias são caras. Então quem se alimenta é a elite da população chinesa. A grande parte da população, eles não se alimentam dessas iguarias, eles não têm recursos para isso. Então precisa a China rever isso aí urgente, porque se não tomar medidas para isso agora, tá proibido o comércio lá, né? Mas se voltar, nós vamos ter de novo. Né? Ô Pedro, só uma parte aqui, porque hoje de manhã, óbvio que nós estamos vivendo a era também das fake news, né? Lamentavelmente, né? Mas tinha um post hoje no Face falando que já reabriram os mercados na China. Eu não acredito. Eu acho que é mentira. Eu também acho. Porque eu acho que o mundo inteiro, né? O mundo inteiro tá de olho nos caras assim, peraí, né? Eu acho que não. A gente precisa ter um autofiltro, né? Para refinar algumas coisas. Assim, custa dar uma olhadinha. É verdade. Uma conferida, né? Não é possível uma coisa dessa. Me permitam aqui saudar pessoas que já estão conosco, aliás, já está pulverizando aqui bastante. Moacir Bertozzi, a Leda Kraus está assistindo com a gente, o Fernando Luz Goulart, a Nete Bissoli, Toninho Todescato, a Mariudete Fornazier, o Luiz Coutinho de Resende. Isso eu não conheço. Você conhece mais ou menos. A Tereza Sartori, a Maria Inês Barbosa também assistindo conosco, a Elaine Prado, Valéria Ferreira, Jonathan Rosa, nosso amigo, a Tereza Cristina Secundini, Simone Macedo, Anderson Giúdio, Marcos Vinícius Gonçalves Pereira, Jonathan Rosa dizendo excelente profissional, se referindo à doutora Lívia. Fernando Prati, que está lá no Rio Grande do Sul. Quem mais aqui que nós temos? Rivelino Ferreira, Beto Claudiano, Michel Esteves, Josiane Vieira, Fernanda Garcia, estou assistindo também. Obrigado a você, Fernanda. Bom dia ao Fernando também. Então, Lívia, nós temos aí uma pauta bastante extensa. Ontem completamos aí, de acordo com informações fornecidas, o 3º dia de números oficiais não alterados em Poços de Caldas. Ilusão. É mesmo, Lívia? Ilusão, porque o que acontece? Esses exames, o Brasil geral está com uma falta de kits para coleta de exames, né? Então, esses exames aqui de Minas, eles estão sendo levados para a FUNED, que é um órgão em Belo Horizonte, estadual, que está processando esses exames. E aí, o que acontece? A gente tem coleta de exames que já foram feitos há mais de 10 dias e que nós estamos aguardando o resultado. E eu posso falar pela sua experiência. Não é nem pela minha experiência, pelo que eu estou vendo pacientes inspirando cuidados em todos os hospitais da cidade. É claro que eu não vou falar quadro clínico, não vou falar nome, isso não me compete a falar, mas o que me compete é alertar a população de que esses números
esses números oficiais, e é claro que a prefeitura também não vai poder divulgar caso suspeito, porque não foi confirmado, né? Então eu acho que... Seria temeroso. Né? Mas o que eu posso falar como profissional da área de saúde, como médica, é que nós temos, o número de casos está aumentando, todos os dias tem dado entrada em hospitais, em todos os hospitais da cidade, casos bastante compatíveis e que inspiram cuidado. Já tem gente internada, já tem... Né? Então, assim, isso é ilusão. O Brasil precisa correr muito atrás de teste, mas muito atrás. Porque, principalmente para esses pacientes que estão internados, né, para a gente... assim, não é só o teste que vai te dar o diagnóstico. Esses pacientes, pelo quadro clínico e pela tomografia, é muito compatível, é muito sugestivo. A gente, assim, e pelo que a gente está vivendo agora, a gente só não pode afirmar com certeza porque nós não recebemos o resultado do teste, mas eles estão todos sendo conduzidos como se fossem. Então, eu acho que a população, assim, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa comer, né? Todo mundo precisa ganhar o pão de cada dia. Mas essas notas, esses números oficiais, a gente acredita, isso não só em Poços de Caldas, mas no Brasil inteiro, a gente acredita que estejam assim pelo menos 10 vezes mais, muito mais, muito mais. É bom que a gente deixe claro que as administrações do país, né, não só a administração de Poços de Caldas, não estão omitindo e nem mentindo. Eles apenas não têm a confirmação médica. Sim, eles não têm um exame positivo para falar. Exatamente. Né? Como é que você vai apresentar um número por suposição? Pra população? Então, eu acho que cabe a nós, profissionais da área de saúde, alertar a população de que as coisas estão muito piores do que estão parecendo, né? E assim, eu tenho visto nos últimos dias um aumento das pessoas na rua, porque eu saio para trabalhar todo dia. Alguns profissionais a gente tem que sair. Eu também tenho percebido esse aumento. Aumentou muito, tem criança na rua. Gente, famílias na rua. Eu moro ali perto da CBA, tem um riozinho ali, que eu acho que é um braço do Bortolã, tem gente pescando lá, programa em família. Férias, né? Férias, exatamente, famílias com crianças, sabe? Assim, são coisas que eu olho e falo, meu Deus, é inacreditável. Então a gente precisa, eu acho que Dá vontade de chegar e falar, escuta, com licença, eu sou médica, por favor, vai embora. Né? Nossa, não dá vontade? Dá vontade. Assim, e mesmo nas ruas, né, você vê mães com crianças pequenas, meu Deus, se eles soubessem o perigo, o risco, né? Eu não quero colocar pânico nas pessoas, mas também eu não posso deixar as pessoas à vontade, igual muitas estão. Pode mentir também. Não pode. E a gente fazia um comentário aqui, Alessandro, antes do programa entrar no ar, que hoje é dia 1º, né, daqui a pouco começa o pagamento dos aposentados. Como é que nós vamos lidar com essa situação? Então, eu queria até fazer um comentário. O seu dinheirinho? Eu queria fazer um comentário, e isso é uma grande preocupação, né? Já foi até caso de debate ontem em redes sociais, tal, como vai ser feito isso. Talvez, eu acredito que o governo devia limitar por ordem alfabética, alguma coisa, para que as pessoas não fossem todo dia, todos no mesmo dia, enfim. Porém, Pedro, uma coisa que está me deixando muito preocupado, a gente faz o trajeto de casa para cá, para a TV e volta, e eu passo pela CIS Figueiredo para minha casa. Ontem tinha muita gente na CIS, muita gente, inclusive lotéricas e tal. Hoje, agora, 1h10 da manhã, tinha gente sentada nos bancos da praça, entendeu? Tinham 3 bancos ocupados ali, um com um casal, outro com um senhor e outro com uma senhora. Então, assim, será que vai ter que chegar ao ponto de tirar os bancos da praça também? Então, já que estamos em quarentena, já que temos, eu acho que é injusto com quem está se sacrificando, né? E uma outra coisa que eu queria até fazer essa pergunta para a doutora, colocar isso em pauta aqui, um assunto gravíssimo, na minha opinião. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou deixar claro aqui para vocês. Eu sou católico, praticante, frequento a igreja. Agora, liberar a igreja, na minha opinião, é uma coisa tão absurda. Mas parece que já foi cassado isso. De novo, né? Porque não tem lógica, gente. Como é que você pode, as pessoas, os comerciantes, não poderem ir para a sua loja trabalhar, onde ele vai conviver com 2 ou 3 ou 4 pessoas que sejam, né? Eu estava até pegando um exemplo aqui de um cliente nosso da TV aqui, a concessionária Renault, que está lá fechada. É enorme lá, é grande. Tem lá seus, que ficam na linha de frente ali, 5, 6 vendedores.
num espaço grande daquele. Não pode. Agora, uma igreja, lotar de gente, um próximo do outro, pode? Então, assim, vai me desculpar. Ah, mas tem gente também que põe que Deus leva pro lado do Deus que castiga, né? Que, sabe, gente, pelo amor de Deus, né? A não ser que você queira encontrar com ele pessoalmente, bater um papo pessoalmente, vai na igreja. Olha, me desculpem aí os padres que defendem a volta da igreja, os pastores, outras igrejas também. Não tem cabimento, né, gente? Não é hora. A gente vai fazendo essas orações em casa, né? Pelas webs, pela TV, tem programas, tudo. Não sei, doutor Olívio, mas eu acho um grande absurdo liberar a igreja nesse momento. A Leda Kraus dizendo bom dia a todos. Quanto mais esclarecimentos para a população, melhor. Sobre os números, imagino mesmo que o que temos acesso não é a realidade. Eu mesma sou prova disso, que passou por um processo de investigação aí. O que mais que nós temos aqui? A Fernanda Garcia, acho injusto também. Igual o pessoal que vai para a praia, não tem ninguém lá, o risco é mínimo, mas porque uns podem, outros não. Tem que proibir sim, senão vira bagunça. Exatamente. Concordo. O Jonathan Rosa, só de liberar o Vale Refeição, supermercado já virou balada, aglomeração. É um coladinho ao outro. Quando liberar o restante dos pagamentos, vai ter um boom em 15 dias. O confinamento... eu acho que assim... absolutamente necessário. O que a gente imagina? Que o número de casos, porque a gente tem um período de incubação da doença, né? Então, algumas cidades foram mais rápidas em fechar, né? O comércio, em fechar fronteiras. Porque o que acontece? A hora que a doença começou a se espalhar nos grandes centros, não era mais quem chegava do exterior que era grupo de risco, que até então era quem estava chegando do exterior, que estava trazendo a doença. E assim, o Brasil perdeu uma oportunidade também, sabe, de deixar essas pessoas em isolamento. Essas pessoas teriam que ficar em isolamento. A pessoa chegou, gente, do exterior, nesse tempo de epidemia, a pessoa tem que ficar. Eu trouxe a minha filha de Portugal. Ela chegou, ela ficou, como manda o Ministério, não manda, era uma obrigação e depois virou uma recomendação. Uhum. Ela ficou, quer dizer, ela já tá em casa, né? Mas ela ficou no quarto, usando máscara lá, 7 dias quietinha para depois ter o convívio com a gente. E aí o que aconteceu? Essas pessoas voltaram, né, do exterior e começaram. Você vê aquele primeiro caso, ele chegou, 2 dias depois ele fez um churrasco com a família, né? Coitado, também não sabia, não tinha sido orientado. Mas desse churrasco já 2 pessoas pegaram. E a progressão é geométrica, não é nem aritmética, né? Esse é o grande diferencial dessa pandemia? Sim, é uma doença altamente transmissível. Eu estou te perguntando isso, Lili, pelo seguinte, a gente tem lido um contra-argumento, né, para o coronavírus, assim, o Brasil morre muito mais de tuberculose, de H1N1, de dengue, de não sei o quê. Sim, são as nossas mazelas, mas agora vai morrer de coronavírus se as pessoas não tomarem a providência. Esse argumento... E agravar os casos que são doentes. Porque olha pra você esse ver. Argumento não atenua. Não, porque olha, por exemplo, o paciente que tem HIV, o paciente que tem tuberculose, um paciente que tá com, né, que tem algum problema de saúde, se ele adquirir a doença, ele corre muito mais risco de morrer do que uma pessoa que não tenha nenhuma comorbidade. Comorbidade é você ter alguma doença, você conviver com alguma doença, a gente chama isso de comorbidade. Então, assim, você vai querer mais uma mazela, né? Claro que essas outras doenças também precisam de tratamento, também precisam de cuidado, precisam de atenção. Nós estamos em plena epidemia de dengue que parou de ser falado, né? Ela continua. E ela continua. E dengue está tendo ainda, né? Tuberculose está tendo. Muitos. Tuberculose ainda. Que é contagioso Que também. é contagioso. Mas... não é que não são tão contagiosos, é que nós estamos no meio de nem uma epidemia, uma pandemia. Então, se a gente não tomar ações para controlar isso vai se esparramar. Aliás, é uma coisa que eu acho que precisa ficar claro. Todo mundo vai ter, viu? Mais dia, menos dia, todos nós vamos acabar tendo contato com o vírus. Alguns com sintomas ou não? A maioria sem sintomas, né? Vamos dizer que assim, 100 pessoas, 80 pessoas ou não vão ter sintomas, ou vão ter a gripinha, né? E vão resolver isso em casa sem maiores problemas. Dessas 20 pessoas que sobraram, 20 vão precisar de atendimento médico, de internação médica. E desses 20, possivelmente 5 vão precisar de UTI com respirador,
né? Então, se você multiplicar isso pela população do Brasil, você tem mais ou menos a dimensão de leitos, por isso que está todo mundo correndo atrás de aumentar leito hospitalar, de aumentar respirador, porque a gente sabe que o número de casos, a tendência é nas próximas semanas esses números aumentarem. Então, quanto mais você posterga esse isolamento, né, esse isolamento social, mais tempo você vai ter da doença. Porque vai ter uma explosão, a gente vai ter um pico, o sistema de saúde, de um modo geral, não vai conseguir absorver, né? E aí, porque as pessoas, gente, vocês prestaram atenção? Tem lá, não sei quantos mil casos já no mundo, 400 mil casos. Aí vem lá, quem morreu e quem se curou. E o restante, o que aconteceu com o restante? Estão internados. Eles estão dentro dos hospitais. E aí, são internações, as pessoas ficam 3, 4, 5 semanas internadas. Então, para dar um lugar para outro internar, demora. Então, por isso que a gente precisa fazer isso, de fazer esse isolamento social para a gente achatar a curva. Muita gente falando isso, e é isso mesmo, porque a curva do Brasil, gente, se vocês forem ver, a gente está tendo uma progressão exponencial, a curva está aguda, ela está subindo. Se a gente não achatar, o que é isso? A gente vai continuar tendo o mesmo número de casos, mas num tempo maior um período maior de tempo, para a gente poder conseguir atender essas pessoas na rede, tanto privada quanto pública. E aí, se você tem esse monte de gente contaminada ao mesmo tempo, o serviço de saúde não vai dar conta. Isso porque o serviço de saúde do Brasil, gente, a gente já sabe das dificuldades, né? Você pega aí uma favela no Rio de Janeiro, você pega uma comunidade, não vou falar favela, uma comunidade no Rio de Janeiro, você pega essas zonas, você sabe que no Rio de Janeiro, as comunidades, o maior índice de tuberculose é lá, por conta de aglomeração. Então você imagina, se é uma região já que tem um alto índice de tuberculose, um alto índice de pessoas vulneráveis e com coronavírus, né? Então, assim, é catastrófico. A senhora não é gestora pública, mas ainda assim eu vou lhe perguntar, como é que se equaciona essas carências? Um lado, como diria o Gonzaguinho, um lado carente dizendo que sim, o outro dizendo que não, das pessoas querendo retomar a atividade da vida, com essa sua posição médica, como é que se equaciona? Eu acho que médico, a gente vai querer poupar vidas e tentar trabalhar com segurança também, né? Porque não adianta a equipe médica adoecer e ficar todo mundo doente ao mesmo tempo. Tem acontecido nos grandes hospitais do Brasil. Viu? O Sírio e o Einstein, mais de 400 profissionais da área afastados. Sim. Então, isso porque é Sírio e Einstein. Imagina o resto, pobres, né? Do país, pobres mortos de top. Não, e não foi só no Brasil, né? Na Itália, em Portugal, uma grande porcentagem de profissionais da área de saúde contaminados, na Espanha também, na Itália também, né? Então, assim, isso é geral que a gente tem visto. Então, gente, assim, eu tô pensando como médica. Agora, cabe aos gestores, né, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, propor ações, porque tudo bem, a pessoa precisa trabalhar? Precisa, né? Precisa ganhar o pão? Precisa. Mas, se ela sair agora, a crise vai piorar. Eu até estava lendo um texto da Exame falando que as cidades, porque a gente já teve uma experiência parecida, que nossos avós já tiveram uma experiência parecida, que foi a gripe espanhola de 1918, que foi causada pelo H1N1, né, o nosso amigo lá. E dizimou, né, 1/3 da população, assim, eu sei que na Europa dizimou, aqui no Brasil ela chegou através de um navio que foi para a Bahia e depois desembarcou no Rio de Janeiro e foi uma carnificina. As cidades que se fecharam foram poupadas. Ninguém entrava e ninguém saía. Naquela época, 1918, né? E aí essas cidades conseguiram se recuperar mais rápido. As cidades que permitiram o comércio, que ainda, né, mantiveram as suas atividades, foram as cidades que mais perdas tiveram, tanto de vida quanto de economia. Porque você imagina uma economia doente, pessoas doentes, vão produzir o quê, gente? Sim. Então tá na hora, assim, dos profissionais da área de saúde serem escutados. O ministro, ele tá sendo, eu imagino a pressão que ele está sofrendo. Aliás, uma bela postura. Olha, uma bela postura, ele é admirável, acho que a gente tem que apoiá-lo. É uma pessoa lúcida, sensata, que está tentando fazer o melhor. E assim, imagina a pressão, né,
Que a gente sabe que provavelmente ele está sofrendo. Então, a parte médica, a gente está fazendo a nossa parte, mas agora cabe aos gestores, tanto a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Então tá, vamos pegar a merenda lá da escola, né, pública, vamos distribuir para os alunos, eles não estão indo para aula. A assistência social, ela tem um reflexo daquilo lá, de quem que realmente precisa, quem é carente, quem não é. Vamos distribuir a merenda escolar para essa criança continuar se alimentando em casa. Alguns municípios eu vejo, alguns estados estão fazendo isso. Mas por que não fazer isso de uma forma geral? Existem algumas ações, né? Eu acho que agora a conta de luz e de água não ser cortada. Claro, tem que ser feito isso. Se a pessoa não está conseguindo sair para trabalhar, vai pagar a conta de água. E aí é um rosário de outras despesas, sim, né? E vai indo. Gente, e é uma cadeia, né? É uma cadeia. Olha para você ver o que está acontecendo. Até assim, até é engraçado falar, mas para você ver como é que humano. Isso não é castigo de Deus, estava falando castigo de Deus. Isso é ação, é a lei da ação e da reação. É humano que foi lá e provocou toda essa reação. Então, aqui na cidade a gente tem o hábito, né, horrível, que eu não sei por que ainda é mantido isso, de alimentar os macacos. E aí o que aconteceu? Os macacos ali da Fonte dos Amores estão sem alimento, né? Não tem turista para alimentar. Eles estão desesperados. Ontem eu vi um macaco, a hora que eu saí aqui da TV, que eu fui aqui pela Rua Paraíba. Na Paraíba. Eles atravessando a rua como se fosse um cachorro. Eles estão ali desesperados, eles estão entrando nas casas, mexendo no lixo, procurando alimento, desesperados. Eu vi. Então, gente, peraí, o que nós estamos fazendo, né? O que a gente está fazendo? E a gente sabe que o macaco, ele pode transmitir a raiva, né? Então, assim, não é indicado a gente ter contato com o macaco. Se não tivessem sido alimentados, né, para explorar um turismo, para incentivar um turismo, eles estavam lá na mata, eles tinham aprendido a se virar, eles tinham aprendido a se alimentar. Os macacos, até eu liguei, né, as meninas, as minhas funcionárias ligaram na Guarda Verde. A gente não pode fazer nada, não pode alimentar, mas eles continuam, gente, mexendo no lixo e levando risco para as pessoas. Macaco vira-lata, né? Tadinhos, mas porque eles não têm como, eles estão na Paraíba, eles estão... Olha, sinceramente, eu diminuí a velocidade para o macaco atravessar a rua. Eles vão procurar. Eles estão famintos. Então, eu acho que precisa ver o que pode ser feito. É um apelo, eu sei que a gente tem, né, não é coisas mais importantes. Nós também temos coisas tão ou mais importantes, mas eu acho que, assim, o pessoal da Guarda Verde ou, né, não sei, da ambiental, ver o que pode ser feito. De repente, começar a colocar comida dentro da mata, para eles entrarem novamente para a mata e aí diminuindo, e lá eles ficarem. E, gente, vamos aproveitar. Parar de dar alimento para animal silvestre ali como forma de turismo. Então, assim, quem sabe isso não vem para a gente rever tantos hábitos, né, gente? Né? Tantas posturas de higiene, de comportamento, de relacionamento. De tudo. Então, assim, nem tudo é ruim. Eu acho que a gente pode tirar, né, alguns proveitos disso. Eu trabalho com controle de infecção hospitalar, então, assim, eu nunca vi tanta gente lavando as mãos e se preocupando com a higiene igual agora. Então, assim, vai ser bom nesse ponto. Eu acho que a gente vai conseguir melhorar esse controle, sabe, dentro dos hospitais de infecção, porque a gente tem um comportamento, sabe, que é complicado. A gente só vai agir na hora do desespero. Então, assim, depois que passar tudo isso, o que nós vamos tirar de bom, né? O que a gente vai poder fazer? Pois não, Alessandro. Uma pergunta no começo da tua explanação sobre os médicos que estão doentes, né, enfermeiros, enfim. Eu assisti uma matéria logo no começo, quando começou essa onda dos médicos serem internados, de que existe uma sobrecarga. Como é que é isso? O médico pega mais de uma vez a gripe? Não, ele tem uma exposição maior. O médico lá na China, lá em Wuhan, que foi o primeiro que levantou, né, ou tem alguma coisa de diferente acontecendo, e ele tentou alertar, inclusive ele foi punido por isso, era um médico oftalmologista. Então a gente imagina que ele deva ter sido exposto a uma carga enorme. Ele morreu, né? Ele morreu, 32 anos, ele morreu. E assim, é um herói para nós, né? Porque foi a pessoa que ele começou a identificar essa pneumonia atípica, pessoas morrendo, e ele, assim, ele provavelmente foi exposto, né? E aí o profissional da saúde, se ele não tem o EPI, o equipamento de proteção individual necessário, ele que tá lá na linha de frente, gente. Então é ele que vai ser exposto. Não é que ele pode adquirir mais de uma vez, é a autoexposição, porque daqui a pouco, assim, a gente tá tendo baixa, a gente já começou a ter baixa.
Primeira baixa são os acima de 60 anos que não podem trabalhar. Os pacientes diabéticos, os colaboradores diabéticos, os colaboradores que têm asma, que têm alguma doença que impeça o trabalho. Então, essa baixa a gente já está tendo. Aí, a gente vai começar a ter a baixa daqueles que se contaminaram. E aí não é só a pessoa que se contaminou, é a equipe dele que pode ter se contaminado, que também vai ficar em casa, né? E tem muita gente que às vezes até, infelizmente, pode acontecer e a gente tem, né? A pessoa fica com medo, ela paralisa, então ela não quer voltar ao trabalho. Sim. Muita gente falando, eu vou pedir demissão se eu tiver que entrar num quarto com um paciente provavelmente infectado, né? Então, assim, somos humanos, né? E aí dentro dessa nossa humanidade a gente vai precisar evoluir muito. Toda Casa Móveis e Decorações é uma parceira aqui do programa, uma parceira da Virando TV. E você vai ter muito mais conforto, muito mais beleza, tudo para sua casa, sofás retráteis, reclináveis, sofás para a sala de estar, de 3, de 2 lugares, poltronas, cadeiras decorativas, vários modelos. E a gente sabe que um desses modelos, ou mais de um, combinarão com a sua maneira de ser. Você encontra painéis para TV, salas de jantar, linha completa de dormitórios prontos e também modulados. E você encontra uma enorme variedade de colchões também, que é muito bacana você ter essa oportunidade em um só lugar. Aliás, todas essas oportunidades. Na Rio Grande do Sul, 552 552 é o telefone da Toda Casa. O endereço da Toda Casa e o telefone é o 3712-7236. Fique à vontade, a casa é sua, Toda Casa. Doutora Lívia, nós temos aí perguntas chegando, deixa eu ver aqui, primeiramente saudando, né? A Guga Frois saudando a gente, a Tati Charlante também conosco, o Alemão do Virando assistindo com a gente também, o Renato Marçal perguntando, bom dia, será que abre o comércio no dia 6? Não tem essa informação para te dar. Até porque tem a informação que eu tenho para te dar é que pode acontecer uma reunião hoje ainda, né, da administração, juntamente com os setores envolvidos, para tentar se flexibilizar alguma coisa. Pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer essa reunião. Aliás, amanhã nós vamos estar falando desse outro aspecto, porque estaremos recebendo aqui no programa o presidente, da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, a ACIA, o Carlos Henrique Diniz Cobra, que é o nosso convidado de amanhã. A Claudete de Souza também conosco. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Luiz Fernando dizendo muito bom esse momento do programa, essa entrevista. Bom dia a todos. A Regina Munhoz, bom dia. Por favor, quem tem rinite crônica, entra no grupo de risco. Tenho 16 anos de idade. Não, só se estiver tomando corticoide. Ah, é? Se estiver tomando corticoide oral durante um período maior, aí é imunossuprimido. Mas só o fato de você ter rinite crônica, não. Vida normal. Não, vida normal. Asma, não, vida normal asma. Não. Vida em casa. Normal ninguém mais tem, né? A verdade é essa. Asma leve. Asma grau leve. A asma, então, pra gente saber se a asma em grau leve tem que ser afastada ou não, precisa fazer a espirometria, que é um exame que vê se tem inflamação pulmonar e se tem a perda da capacidade. Se tiver, aí aí tem que ficar mesmo recluso em casa. Se não tiver, se for serviço essencial, pode trabalhar. Mas asma grave, paciente em uso de corticoide, em uso de bombinha, aí esse não pode não, de jeito nenhum. O jornalista William de Oliveira assistindo o programa conosco. Pedro, bom dia, cumprimentando a você, o Alessandro, e em especial a doutora Lívia, grande William. Pergunte para a doutora qual o critério, as razões, o parâmetro para se estabelecer que teremos um pico de coronavírus no país. Eu entendi a pergunta do William. Ele quer o método matemático. Exatamente. Quais dados levam vocês a acreditar nisso? Olha, o Brasil ainda foi privilegiado porque nas Américas chegou depois, né? E aí acreditava-se que no Brasil a gente não ia ter tantos casos, porque por conta do nosso clima, a gente ainda estava no final do verão, começo do outono, então mas hoje a gente sabe que o vírus não está muito relacionado com temperatura, ele está relacionado com aglomeração. No inverno as pessoas tendem a aglomerar-se mais. Então esses modelos matemáticos que foram usados em outros países também se aplicam aqui. Né? E aí, esses modelos levam em conta o período de incubação, que são esses 14 dias, e a proporção de que cada infectado, para quantas pessoas ele pode passar. E aí a gente tem essa curva, né? Por isso que a gente precisa
desse isolamento social durante esse período para a gente poder conseguir achatar essa curva. Porque é o que eu falei, todos nós vamos acabar tendo contato com esse vírus uma hora ou outra. Pode ser esse ano, pode ser o ano que vem. O ano que vem, se Deus quiser, a gente provavelmente vai ter vacina, né? Os estudos estão bastante promissores, tem muita gente trabalhando em vacina. E aí, para a gente poder vacinar os idosos, né? E deixá-los protegidos, mais protegidos. Então é isso, é modelo matemático que foi aplicado em outros países e que também se aplicam aqui no Brasil. As populações... Aí entra também, né, idade de população, acesso ao serviço de saúde, quantos leitos você tem, os respiradores, então é uma análise de uma série de fatores. Bom, tem uma pergunta aqui do alemão, né, o José Francisco, até trabalha com a nossa equipe aqui também. Ele faz uma pergunta, faz 16 dias que ele não sai de casa, por ele pertencer ao grupo de risco, como diabetes e hipertensão. Se ele precisar ir ao supermercado ou à farmácia, ele corre o risco de pegar o vírus? Todo mundo corre. Ele corre o risco de ter complicação, né? Porque assim, o que acontece? Qual que é a orientação? Gente, eu imagino as pessoas 14, 16 dias em casa sem poder sair. A gente tem que ser muito criativo, né? Para poder passar o tempo e para poder... E, inclusive, até os casos de violência doméstica têm aumentado. Porque o estresse aumenta. Sim, né? E as pessoas ficam confinadas num espaço, né? Não podem sair. Então, o que acontece? Que a gente tem que escolher a pessoa mais jovem, o adulto mais jovem ou o adulto mais saudável para sair de casa para fazer as compras, para ir ao banco, né? Porque a gente também tem que comer. Então, essa pessoa, a gente orienta que ela saia com a lista de compras, né? Para ser o mais objetivo possível. A gente pede encarecidamente que os estabelecimentos de saúde, os estabelecimentos comerciais respeitem o limite de segurança de 1,5 m entre cada cliente e entre os funcionários para proteção de todo mundo. Então, por exemplo, essa semana eu fui numa farmácia. Eu fui na farmácia, estava delimitado no chão, mas assim, cheio de gente. E a hora que eu estava no caixa, já veio uma senhora. Eu fiz assim para ela. Sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas responsáveis por esses estabelecimentos têm que estar muito de olho, porque isso pode ser uma fonte, sim. A gente sabe que o vírus ele pode ficar viável em plástico, em metal, até 3 dias, embalagens plásticas, né? Em tecido, mais ou menos 12 horas. Então, tudo isso... Você imagina lá na China, né? Quando descobriu, eles não sabiam de nada. Que bichinho danado. Né? Bom, aí você vai fazer sua compra. O que tem que ser feito, gente? O dono do estabelecimento, ele tem que calcular quantos metros quadrados tem o estabelecimento dele, dividir por 1,5 m, para ele saber quantas pessoas que podem entrar ali com segurança. E a fila tem que ser feita lá fora. Saiu um, entra outro. Saiu um, entra outro. É assim que funciona, né? O que a gente tem visto é que tem muito estabelecimento que não está respeitando isso. Então, por exemplo, os velhinhos, quando forem receber a sua aposentadoria, acho que vai ter que ser fazer... Assim, eles vão, né, gente? A gente sabe que provavelmente vão, né? Assim, os que a gente conseguir amarrar, a gente deixa amarrado em casa, mas os que a gente não conseguir amarrar... Não, senha, né, pra alguém da família. Não, também não, é meio complicado isso. Ninguém mais jovem. Aí, o banco também tinha que fazer isso, tinha que deixar alguém fora do banco para organizar a fila, para poder manter a distância, né? Talvez deixar aquele dia uma parte maior só para isso, só para recebimento. E entrou um, saiu um, entra o outro. É uma sugestão, né? Vamos dizer assim, álcool gel para tudo quanto é lado e manter essa distância de 1,5 m, que aí não precisa usar máscara. Bom, vamos voltar lá para o estabelecimento comercial. Eu fiz as compras. A hora que eu vou chegar em casa, gente, eu tenho que lembrar que eu saí. Existem alguns estudos que falam que o vírus pode ficar até 9 horas no asfalto. Tá? Por isso que estão Por isso tem que desinfectando tirar as ruas Tá e difícil. você tem que tirar o sapato, né? Então, antes de você entrar em casa, você tem que tirar a roupa, tirar os sapatos, colocar num saquinho. Mas assim, eu moro em prédio. O meu vizinho... Eu vou ficar pelado ali no saguão. Vai ficar uma situação. No hall do elevador, né, Pedro? Entendeu? No hall do elevador. Quem mora em prédio vai ser no hall do elevador. Pelo menos descalço. Nossa. Também não. Também não. Você tem que entrar e não tocar em nada. E aí você tira a roupa, deixa dentro do cesto pra poder lavar. Que paranoia isso, E você... gente. Não é filme? E aí você tem que tomar banho e lavar os cabelos. Os cabelos parece que também são um ponto importante. Nesse caso, pra mim, já é meio você já tá no lucro. Metade da infecção. Você já tá no lucro.
E aí as sacolas plásticas, gente, elas não podem ser reaproveitadas. E todo esse elemento que você trouxe do supermercado, ele tem que ser higienizado com água e sabão. Aqui, essa neurose do álcool gel. Acho que a gente... Porque aí saiu todo mundo ensandecido comprando tudo quanto é estoque de álcool gel que tinha, né? Gente, o álcool gel é para você usar fora de casa. Quando você não tiver pia com água e sabão para usar. Dentro de casa, água e sabão. Não precisa de álcool gel. Vamos deixar álcool gel para o motoboy que faz entrega. Vamos deixar álcool gel para os policiais que estão aí na linha de frente. Vamos deixar álcool gel para a pessoa da água e da luz que continua trabalhando nas ruas. O cara da internet, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência também nessas horas, né? De quem precisa mais. Gente, eu tô com tanta pergunta aqui. E eu chegando um abraço para ela. Deixa eu mandar um abraço para ela. Que é a Lucinéia Pessoa, a Néia, né? Nossa amiga mandou bom dia para nós e um abraço para a doutora Lívia. Que maravilha. Né? Então, obrigada. Outro abraço. E olha só quem está aqui, a Alessandra Geiger. Alessandra? É, minha prima. Ah, é? Chama Alessandra Geiger. Quase homônima. Quase. Olha! A Josiane Vieira diz o seguinte: encantada com a doutora, esclarecedora, simpática, competente. Que bom, obrigada. Né? Eu tenho certeza que a Lívia ficou muito feliz de ouvir esse elogio aqui. Deixa eu ver o que nós temos. Nossa, é tanta pergunta, gente. O Rodrigo Reis, somente no último dia morreram 42 pessoas no país. Acho que ele se refere a ontem. Eu não vi os números de ontem. Os confirmados e os que não têm os confirmados, teste, né? São 5.717 casos confirmados. Ela tem razão, o crescimento é geométrico, para não dizer que não podemos sair de casa em hipótese alguma, mas que se necessitar, saia o mínimo possível. E é isso mesmo. O que mais que nós temos? A Neuzeli desejando um bom dia, doutora. O Thieres Moreira Passos, excelente a entrevista. O Eliezer Pinheiro Secundini, sobre a violência doméstica, o presidente começou a falar, mas criticaram ele. Eu confesso que não sei dessa parte da fala. O Luciano Iesos, bom dia. Queria perguntar à doutora se o vírus aqui no país sofrerá ou já sofreu uma mutação, visto que temos casos maiores que a China, proporcionalmente falando, em jovens e pessoas abaixo dos 40 anos. Esse vírus é mutante? Altamente mutante. É mesmo? Altamente. E aí, assim, a gente tem uma previsão do comportamento, mas o que eu posso estar falando para vocês hoje, gente, amanhã já pode mudar. Porque é uma doença nova que, assim, a gente agora que está tendo contato, né, com essas particularidades da doença. E existe uma tendência, sim, de que esse vírus não está causando casos graves só em idosos e pessoas com comorbidades, que ele também está atingindo as formas mais sérias em adultos jovens. A gente ainda não tem os dados, né? Porque realmente pela essa falta de teste, a gente precisa de teste urgente, gente, urgente. Então, assim, isso pode ser uma verdade. Que loucura isso. Olívia, tem mais aqui, o Silvano Viana, grande doutora Lívia, cuidou de mim na minha enfermidade, abraço para ela, que Deus a abençoe. O Renato Marçal, obrigado, o programa está ótimo. Quando a gente ouve obrigado ao programa da gente, dá uma envaidecida, né? Muito obrigado a você, viu, Renato? A Ana Maria da Silva Pereira, bom dia, parabéns pelo programa, muito obrigado. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. A Tati, bom dia, gostaria de saber, diante do atual cenário do Brasil, qual o tempo aproximado da quarentena? Quanto tempo mais para estarmos seguros na sua visão médica, Lívia? Então, é isso que eu tô falando. Quanto mais tempo a gente fizer tudo direitinho, mais cedo nós vamos sair dessa. Pois mas aí eu fico com uma dúvida, sem querer te interromper. Isso quer dizer assim, olha, vamos ficar X dias, depois o vírus vai para outro planeta. Não. Como é que funciona isso? Não, aí a gente vai soltando as pessoas aos poucos para elas poderem ser infectadas. Vai ser mais ou menos assim. É assim que funciona? Vai ser mais ou menos assim. Você vê que a China... A gente está na fila, então. Agora eu entendi tudo. Nós estamos na fila, vai liberando para ser infectado. Mais ou menos. Não, é que uma hora você consegue controlar. Quando você testa as pessoas e você vê que aquela pessoa realmente está infectada, você vai deixar essa pessoa em quarentena e quem mora com ela na casa também em quarentena, né? Então é um modo de você controlar a doença. Agora a gente não está conseguindo testar nem os casos graves, então a gente fica tirando no escuro. Agora, acredita-se que o pico no Brasil vai ser final de abril. Ainda temos um caminho pela frente. Final de abril. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus mesmo, né? Essa é a expressão.
O Geraldo Zanetti, bom dia, Pedro, Alessandro, doutora Lívia, ótimo programa, parabéns. A doutora Lívia é altamente esclarecedora, coisa boa isso. Me permito aqui falar de Divisórias Benelli, que são 30 anos de altíssima qualidade, 30 anos orientando a cada cliente na hora de promover a divisão do ambiente que o cliente queira, decorar o ambiente. Com Divisórias Benelli fica muito mais fácil, porque o atendimento é de orientação, é um atendimento para nós que somos leigos, entendermos com facilidade, qualidade, lançamentos do mercado, forros de PVC, termoacústico, mineral, todas as linhas de pisos laminados, portas sanfonadas, divisórias para escritório, indústrias, residências, drywall, que é a tendência, né, do mundo da construção, da divisão, forro de gesso, sempre com a competência aí do Décio Benelli e toda a equipe de Divisórias Benelli, naquele endereço tradicional, Avenida Champagnat, 1730. Divisórias Benelli, eu repito, porque isso tem um peso muito grande. 30 anos de excelentes serviços. Divisórias Benelli, você pode confiar daqui um pouquinho, atendimento restabelecido, queira Deus, para todos nós. Olívia, é óbvio que a gente não a convidou aqui para você alardear nada, amedrontar nada, mas eu comentava fora do ar aqui, até porque nós temos o lado curioso, né? E eu perguntei para a Lívia aqui fora do ar, Lívia, como é que o paciente se porta quando ele está internado? Ela falou que é uma coisa desesperadora, né? Uma ausência de ar, né? A pessoa não respira. A princípio, assim, quando os pacientes chegam, o quadro clínico deles, o paciente está bem, você vai fazer o exame de imagem dele, ele como não tem se tivesse pulmão. uma gripezinha. O paciente não é? Só que aí a hora que você faz a tomografia, não tem mais pulmão quase naquela tomografia, que é bem característica. A gente está fazendo os diagnósticos através da tomografia. E aí, você sabe que aquilo pode ser que aconteça, né? O paciente, tem gente que sai sem precisar de ir para o respirador, o próprio organismo vai conseguindo eliminar o vírus, mas tem gente que vai precisar de respirador, né? Ele não vai conseguir, ele fadiga, a musculatura, né? Fadiga. E aí o que a gente tem visto nos outros países é uma fila por respirador, eles estão mandando os idosos para casa, porque aí os médicos na Itália, eles estão escolhendo quem vive e quem morre, isso é muito cruel, né? Então, que peso nas costas, você né? Imagina. Então tem lá uma nota de corte de idade, quem tem acima dessa idade, nem para o hospital mais está indo. Porque eles agora têm que concentrar força nos mais jovens, que têm mais prognóstico. Não é desesperador isso. Assustador. Desesperador. E para vocês, principalmente. Você pensa que a gente faz um juramento, que a gente tem, né, que tentar salvar o que for possível, toda a vida, E aí você escolhe quem vive e quem morre. Isso está acontecendo na Itália, acho que ainda não está acontecendo no Brasil, espero que não aconteça se a gente fizer tudo certinho, né? Você acha que essa grandiosidade da pandemia na Itália foi por menosprezar a doença? Olha, eu tenho alguns amigos que me contaram, que moram lá, e que o italiano... A gente tem muito italiano, né? O meu sobrenome. O seu, o teu. A gente tem muito italiano. Então, que eles acharam que era uma gripinha e não se isolaram, eles fugiram. Então, eles tentaram isolar o norte da Itália. O que teve de gente que saiu do norte da Itália e fugiu para o sul, que ainda estava sem casos. E aí eles não levaram muito em conta, sabe, as orientações. E aí depois que o negócio começou a ficar feio, foi que aí o país inteiro parou e aí acho que eles caíram na real. Mas demorou esse início. Por isso que nós estamos, nós que eu digo, as autoridades médicas, preocupadíssimos aqui no Brasil. Nisso, não é? Insistindo nisso. Preocupadíssimos. Eu acho que assim, gente, que médico, a gente tem que ver a parte médica. O economista tem que ver a parte da economia. E o gestor, ele tem que trabalhar para poder, né? A gente tem que ser criativo nessa hora, né? O que não pode é liberar todo mundo com o argumento de que as pessoas precisam trabalhar, precisam comer. Tá, mas e se ficar doente? E se morrer? E se levar a doença para casa? E você entendeu? Não sei, realmente, eu tô falando da parte médica. Agora, a parte da economia, eu acho que tem pessoas, claro, com certeza, tem pessoas que são muito mais preparadas e que estão pensando nisso e que estão... O próprio ministro da Economia, ele falou que como cidadão ele ia ficar em casa. Sim, porque é um senhor já. Sim, não é? Não é? Agora, volto a dizer, fã do ministro Luiz Henrique Mandetta.
fã. Também. Centrado, lúcido, elucidativo. Espero que ele peite hoje todo mundo e não perca a reabertura de igreja. E simpático, antes de tudo, né? Ontem na coletiva ele mencionou até um trecho de uma música do Paulinho da Viola. Né? Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Foi esse o conselho. E olha que fantástico. Sinceramente, até me arrepia. Não é? Né? Sinceramente. E assim, eu acho que as famílias estão distantes também, né, Pedro? O pai sai para trabalhar o dia todo, a mãe sai para trabalhar o dia todo, a criança fica na escola. Então, gente, que oportunidade, né? De estreitar laços familiares, da mãe ajudar o filho na tarefa na escola, né? O pai home office ali vendo o que está acontecendo e a família toda junta. Então, gente, eu acho que nem tudo é desgraça, nem tudo é por acaso. Eu não acredito em coincidências. Eu também não. Né? Também não. Então, se tava pra gente passar, e de uma maneira já como humanidade, que bem, né? digamos isso. Então assim, vamos tirar o bom disso aí. O que a gente pode tirar de bom? Não nos desesperarmos, não entrarmos em pânico, né? Exatamente. Vai passar. Tudo passa. A Valéria Bonora assistindo conosco, a Silvia Oliveira também. Me perdoem se eu não estou enviando abraços e registros para todo mundo, porque tem muita gente. Pedro, muita eu gente. vou ter que pedir perdão para um monte de gente. Pois é. O negócio subiu tanto aqui, ó. E a gente vai perdendo, né? Agora eu a tela não tô perde. achando até. A Érica Fernal, nossa amiga lá da Rede Boticário, que é de Poços de Caldas, escreve ela aqui: como é bom podermos escutar pessoas esclarecidas. Obrigada. Bom, né? O Rodrigo Reis: qual a diferença da H1N1 para a crise de agora? Muito se fala que a H1N1 foi grave e não se tomaram as mesmas medidas mais radicais como estão sendo tomadas agora. Olha, na época eu ainda trabalhava na prefeitura, foi em 2009. A gente não tinha vacina, mas a gente tinha Tamiflu. E aí, o oseltamivir, que é o medicamento. E aí a gente começou a usar o oseltamivir nos casos graves. E isso, nossa, foi assim... Ai, sabe aquele alívio? A gente conseguiu meio que controlar. E a vacina já veio logo no ano seguinte. Mas eu me lembro... agora já tem 10 anos, eu acho que eu posso contar essas particularidades. Eu junto com o pessoal da Vigilância Epidemiológica, a gente ia na casa das pessoas à noite para avaliar. É mesmo. Para não trazer pânico para a população. Talvez tenha tido menos mídia. Menos mídia, com certeza. Hoje a mídia, nossa, bem. Então a gente ia à noite e fim de semana na casa das pessoas, eu me paramentava na garagem e aí eu ia para avaliar, para dar os atestados. A epidemia no Brasil chegou já logo com o inverno, então eu lembro que assim, em julho algumas medidas foram tomadas assim, escolas não abriram, assim, não foi essa proporção, porque o que acontece? O H1N1 ele matou mais pessoas. Só que o coronavírus, assim, ele é mais contagioso, ele vai contaminar mais pessoas. Então, a taxa de mortalidade e de doença vai ser maior do que o H1N1. E o do H1N1 a gente tinha um medicamento. Para o coronavírus ainda está em estudos a cloroquina, então tá uma briga. Usa, não usa, a gente tem poucos casos, tem poucos estudos clínicos falando do uso da cloroquina. E, gente, pelo amor de Deus, quem foi na farmácia? Olha, eu tô igual aquelas mães. Quem foi na farmácia e comprou cloroquina, devolva. Porque o que acontece? Saiu todo mundo louco, desvairado, foi na farmácia, comprou cloroquina. E a cloroquina, gente, é um medicamento antimalárico que ele é usado no lúpus. Então, quem tem lúpus precisa tomar e tá sem o medicamento. Por favor, cloroquina é só para casos graves. E tem contraindicação. Um monte de contraindicação. Não é melhoral, né, gente? Não é um medicamento que é para sair para tomar. Então, assim, por favor, devolva. Põe na sacolinha lá, não precisa nem falar que foi você e devolve lá. Tá? E pronto. A Graci Miguel, doutora, por que fala-se... Grace Miguel, minha amiga querida. Perdão, é que a grafia aqui me traiu. A Grace Miguel, doutora, por que fala-se que quando 50% estiver infectado, a pandemia estará controlada? Porque aí já vai ter anticorpos circulando. Eu não sei se 50% é essa proporção exata, né?
Mas a gente tem uma imunidade de rebanho. Então, isso serve para outras doenças também. Então, essas pessoas que estão, vamos dizer, que já tiveram contato e já têm um anticorpos, de uma maneira, elas vão estar protegendo. Isso é epidemiologia, sabe? Então, só que a gente não pode ficar os 50%, 60%, 70%. A Angela Merkel estimou que 80% da população da Alemanha vai ter contato com o vírus, né, nos próximos 2 anos. Então, isso é o esperado, né? E aí é uma forma de estar protegendo também, porque aí você vai diminuir a taxa de transmissão. Nós temos 200 milhões de habitantes. 100 milhões já tiveram, não vão, né? Agora, por enquanto, a gente não sabe se pode ter a doença de novo. A gente, H1N1, a gente tem, mas o nível de anticorpos ele dura um tempo, mas no outro ano a gente tem que vacinar de nonovo porque o nível de anticorpos cai. A gente não sabe dessa doença ainda como é que vai ser. É tudo uma incógnita. Né? É tudo uma Deus incógnita. queira que uma solução bacana chegue logo. Né? Eu né? acredito. Ou medicamento, ou vacina, ou que quem tenha nunca mais tenha, né? Então, assim, Mas o tempo da ciência não é o mesmo nosso. Mas não é. Eles têm que estudar, tem que ser, né? Tem que ser. Tudo tem que ter o seu tempo. E as pesquisas com vacina já estão bastante avançadas, né? Que bom. Então, são 50 pessoas, 50% a menos de pessoas, e isso, de uma forma ou outra, vai estar protegendo a comunidade. Enquanto a doutora Lívia e o Alessandro tomam e saboreiam aquele Dona Café que já chegou, não é? Eu quero falar da Gescom Contabilidade, que é a mais nova parceira aqui da Virando TV, um escritório altamente comprometido com o bem-estar contábil dos seus clientes, das empresas de seus clientes. Serviços contábeis para Poços de Caldas e toda a região, estrutura física invejável, além de funcionários qualificados. Confiança, competência, palavras que descrevem muito bem o dia a dia da Gescom Contabilidade. Não importa o tamanho da sua empresa, deixe toda a parte contábil por conta da Gescom Contabilidade. Eu tenho certeza que você vai dizer a si mesmo que fez um grande negócio, que fez uma bela escolha. Para abertura de firmas, de empresas, para encerramento de atividades comerciais, procure a Gescom, porque eu tenho certeza que você vai ter um acolhimento amigo antes de tudo. Fique em casa com a Gescom. Gescom, você tem os contatos aí nas redes sociais. Definitivamente, Lívia, não é uma gripezinha. Não é. Com certeza, gente, não é. A hora que vocês tiverem contato com alguém realmente doente com a doença, é altamente preocupante. E lesa o sistema respiratório, assim, com uma rapidez impressionante. Eu tenho lido alguma coisa, não sou leigo, né? Mas tenho me interessado por ler. A rapidez com que o vírus age é uma coisa impressionante. É rápido, a pessoa descompensa rapidamente. É uma coisa desanimadora até, né? O Rildo faz aqui uma observação e ele nos remete a 1918 com a gripe espanhola. Poços de Caldas na época fez uma propaganda, não é? Venham para Poços que aqui não tem a gripe espanhola. Ai, meu Deus. E aí virou um salseiro isso, né? Os médicos locais, poucos na época, obviamente, né? Tiveram que se desdobrar e assim mesmo muita gente morreu. Então, ele faz um paralelo e traça um paralelo com o momento de agora. Sim. Para que a gente não incorra no mesmo erro. Sim, né? Com certeza. Isso é histórico. E nós estamos muito perto da fronteira com São Paulo, né? Então, aquela ação que está tendo lá no marco divisório, de tentar coibir as pessoas que venham de outros estados, eu acho que é válido, gente, assim. E os poços caldenses que estão chegando, acho que eles têm que ter a consciência de ficar 7 dias em casa. E se tiver sintomas, 14 dias, porque senão está passando a doença para outras pessoas, né? Então, todo mundo que chegar de viagem, quem passou por aeroporto, né? Vamos, acho que é legal a gente falar isso. Quem passou por aeroporto, quem está vindo de São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e mora aqui em Poços de Caldas, a hora que chegar, gente, vai ficar quietinho em casa, 7 dias. Se tiver sintomas, 14 dias, porque nessas regiões a progressão da doença está muito maior. Nós até, assim, a gente está tendo casos, está muito mais que isso divulgado, está. Mas eu acho que, assim, esse fechamento das fronteiras foi na hora. Sabe, se a gente abrir isso agora, vai ser igual a 1918. Pior, né? Porque nós temos mais população, vai ser uma proporção pior. Eu acho interessante que as pessoas estejam curiosas, né, de detalhamento mesmo, que nós não temos acesso.
Dentro disso, a Leda Kraus pergunta como é o tratamento quando a pessoa é internada? O que acontece? Então, a pessoa ela fica em observação... Porque não tem remédio. Não tem. Os casos graves a gente está dando cloroquina conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Tivemos que mandar manipular porque já não achava mais para comprar. Mas com bons resultados ou nenhum? Então, assim, eu não posso falar para você, porque o N de casos que eu pessoalmente estou acompanhando, os que eu estou acompanhando tá funcionando. Pelo menos não forem, eu não posso dar desses detalhes, entendeu? Tá. Mas assim, então assim, a gente usa a cloroquina, a gente tá usando a cloroquina em associação com outro medicamento, e esses pacientes têm que ser monitorados, porque a cloroquina tem alguns efeitos colaterais importantes, ela pode dar inclusive infarto, né? Então são pacientes que estão monitorados. Então se cai a queda de oxigênio, a gente põe o catéter de oxigênio. Se o O2 suplementar não resolver, aí é a intubação. Então é um paciente que ele tem que ficar no hospital sendo monitorado. E o protocolo pede pra gente usar o antibiótico, pede pra gente usar o Tamiflu também, porque até a gente receber o resultado, pode ser uma H1N1? Pode, né? Mas provavelmente não pelo vínculo epidemiológico desses casos que a gente está tendo aqui. Então, assim, e são internações prolongadas. É um paciente que ele vai ficar semanas no hospital. Intubou, sob sedação? Sim. A pessoa precisa ser sedada. A pessoa não vê nada. Uhum. A pessoa não vê nada. E o que a medicina, nesse caso da Covid-19, classifica como cura? Então, como cura é quando você para de ter sintomas. Então você fica aí alguns dias sem sintomas, mas existem algumas pessoas, isso a gente não conseguiu fazer ainda no Brasil, mas fora, que continuam eliminando o vírus. Então você faz o teste do PCR, que é quando você determina se o vírus está presente ou não. Então tem alguns casos, assim, até estão falando que tiveram 2 pessoas que tiveram o vírus de novo. A gente não sabe se é isso ou se são pessoas que demoraram mais para excretar o vírus. Então, para você ver se a pessoa curou mesmo, você tem 2 critérios, o clínico e tem o critério de você fazer o exame e o exame D negativo. Do exame D negativo você libera, por exemplo, se for um profissional da área de saúde, você libera ele para voltar para o trabalho, entendeu? Então, só que a gente não está conseguindo fazer nenhum diagnóstico que a pessoa tá com o vírus, que dirá o de cura, né? Então a gente vai deixar essa pessoa 14 dias depois do início dos sintomas em casa, e aí é o critério clínico. Mas no caso de cura, de quem já está internado? O critério de cura, aí o exame radiológico vai melhorando, a pessoa tem um negócio que a gente chama de saturação de oxigênio. Então é um aparelhinho que a gente põe no dedo e vê como que a pessoa está saturando. Então se a pessoa tiver com uma saturação melhor, respirando melhor, a imagem radiológica melhorando, aí essa pessoa pode ir para casa. Confortável. Isso, sem riscos, né? Estou bem, respiro espontaneamente, o ar está chegando. Está chegando, isso, e aí essa pessoa vai para casa. Ótimo. Ô Pedro, posso mandar uns abracinhos? Deixa eu só fazer um adendo aqui do nosso querido 15, restaurante EIE. Hoje nós vamos até às 2h30 da manhã com a doutora Lívia. Né? Vamos fazer um programa um pouquinho maior até às 2h30 da manhã. Aquele almoço sensacional. Olha, você traz o almoço do IEE. Não é? A gente já faz aqui ao vivo, né? A marmita, eu sou cliente de lá. Que é sensacional, né? Aquele almoço maravilhoso, agora aí na sua casa através do delivery. Até porque, como os demais estabelecimentos do ramo, o restaurante EIE também está com o salão fechado. Então você vai almoçar de uma maneira muito especial, pedindo as delícias do restaurante EIE na sua casa. Delícias da comida chinesa, japonesa, brasileira, também com opções para os veganos, para os vegetarianos. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz quando as delícias do restaurante EIE chegarem até você. Olha aí, já dá água na boca, né? Aquela competência do mestre Edson para toda a equipe comandada por ele, oferecendo essas maravilhas para a gente. Então, restaurante EIE, você pode pedir pelo WhatsApp, eu não estou enxergando absolutamente nada para a tarde de hoje. 3722. Mas você o telefone eu até enxergo, 37229135, mas o cardápio de hoje você está vendo melhor do que eu aí na tela do seu... Facebook do seu programa Virando a Noite, exatamente. Tem do EIE, tem também. Tá lá. O WhatsApp que é o 99995-3705 e o fixo 3722-9135. Olívia, se eu te pedir para você deixar uma mensagem de alento na reta final do nosso programa, para todo esse medo que nós estamos atravessando, o que você diria? Olha, gente, eu acho que a gente já passou por tantas coisas, né, a humanidade, por tantas guerras, por tanta privação.
E a gente vem numa história aí de milhares de anos, né? Então, o que eu posso dizer é que vai passar, né? Vai passar, que as pessoas tenham fé, que, assim, que procurem, né? A medicina está otimista. Está otimista, nós estamos otimistas. Que sigam as regras, todo mundo seguir, né? As regras. Que todo mundo faça a sua parte. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, né? Eu como médica, você como jornalista, você como formador de opinião, jornalista também, né? A pessoa que está lá em casa, a dona de casa faça o seu papel, o gestor municipal faça o seu papel, o gestor estadual o seu papel, o gestor nacional o seu papel. Eu acho que a gente vai conseguir sair dessa de uma maneira assim, né? Claro, com cicatrizes, com perdas, provavelmente, né? Mas nós vamos sair dessa, vai passar. Mande os seus abraços. Rapaz, perdi um monte aqui, mas não tem problema. O Eric Simões, o Nilo Loz, a Luciné Pessoa me mandou uma pergunta aqui, infelizmente não vai dar tempo da gente falar dela. O Rubio Júnior, né, o Hugo Camacho, me desculpem aí, foram tantos que subindo aqui na minha tela, eu não sei o que eu fiz aqui, sumiu a maioria, peço desculpa, mas né, hoje, como o Pedro disse, se pudesse emendar com o programa da Aline, que vem daqui a pouco. Daqui a pouco, né? O coronavírus urgente. A gente ficava aqui, porque o assunto com a doutora Lívia é muito importante, né? E infelizmente o tempo voa. E eu não posso encerrar o programa sem mais uma vez estender aí o nosso reconhecimento à atitude belíssima do Posto Pampa, que continua. O Posto Pampa, num primeiro momento, doutora Lívia, barateou muito o preço do combustível para os profissionais da saúde. Que, muito bacana, não né? Que estão usando os seus veículos próprios para a locomoção, aqueles que estão realmente na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os técnicos em enfermagem, mais do que isso. Depois estendeu para os policiais que estão também se deslocando com seus veículos, policiais civis, militares, para os funcionários públicos também em serviço, municipais, estaduais, federais, e não satisfeito, o Posto Pampa ainda doou, e eu vi a documentação que passou pela prefeitura dessas doações, tanques de combustível para as ambulâncias do SAMU, para as ambulâncias do município, não é? Enfim, então, e ainda barateou muito o preço do combustível para nós, moradores e residentes de Poços de Caldas. Gasolina, por exemplo, para que você tenha uma ideia, estava 4,699, foi para 4,38,9. O etanol de 3,16, né? 3,16, vamos arredondar aqui, para 2,889. O diesel de 3,899 para 3,449. Você, morador de Poços, continua se beneficiando dessa gentileza do Posto Pampa, ali na Remígio Breza. Leandro, um grande abraço para você. Lívia, que Deus nos acolha a todos e que inspire vocês da área de medicina, né, para que continuem nos abençoe, nessa labuta aí, né, Lívia, que não é fácil. Mas a gente vai dar conta e vamos sair dessa melhor, seres humanos melhores do que que a gente assim seja. entrou, Foi uma entrevista maravilhosa. A gente, quando convidou a Lívia, tinha absoluta certeza que a entrevista iria se transcorrer dessa maneira, como de fato aconteceu. Muito obrigado, viu, Lívia? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Alessandro, mais uma vez, muito obrigado. Chamo a atenção, aliás, eu chamo duas vezes a atenção. Primeira, para o coronavírus urgente, daqui um pouquinho, ao vivo, com a jornalista Aline Falassi. Chamada de atenção número 2. Amanhã, o outro lado dessa história, né? Nós vamos estar recebendo aqui o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, nosso amigo Carlos Henrique Diniz Cobrinha, vai estar aqui dando aí a visão, né, do comércio, do empresariado como um todo. Volto a dizer, pode acontecer uma reunião hoje, até por isso que a gente marcou o Cobra para quinta-feira, pode acontecer uma reunião que dê uma flexibilizada no ritmo de vida. Nós vamos saber disso amanhã. Esteja com a gente. A você, nosso muito obrigado e o desejo de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã. Vai conhecer comigo agora
Toda Casa Móveis e Decorações, gente. Tem tudo para sua casa e eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Olha, aqui você vai encontrar sofás retráteis, reclináveis. Você vai encontrar sofás para sala de estar, sofás de 3 e 2 lugares, poltronas e cadeiras decorativas dos mais diversos modelos. A Toda Casa também tem fabricação própria. É isso mesmo. Aí você pode escolher o tamanho, a cor e o modelo do seu sofá. E você vai encontrar também painéis para TV, salas de jantar e uma linha completa de dormitórios prontos e também modulados. E aqui você vai encontrar uma enorme variedade de colchões. Então vem para cá, Toda Casa, sua casa como você imagina. Divisórias e decorações Benelli. E aqui você encontra todos os lançamentos do mercado. Forros em PVC, termoacústicos e mineral. Pisos de todas as linhas, inclusive os famosos carpetes de madeira, que são os pisos laminados. Vários modelos lindíssimos. Portas sanfonadas, divisórias para escritórios, indústrias e residência, drywall, forro de gesso, né? E as divisórias em gesso que são, na verdade, o drywall. Então você encontra tudo aqui e o mais importante, com uma equipe especializada. Então venha fazer um orçamento sem compromisso. Avenida Champagnat, 1730, antes de chegar na Unimed, pertinho da Unimed, tá bom? 3714-1473 e nas redes sociais, Divisórias Benelli, com 2 L's, .com.br ou @divisoriasbenelli no Facebook.